Eu não tenho dúvidas de que você já se pegou pensando como é que faz para parar de pensar? Será que não tem como esvaziar a cabeça pelo menos um pouquinho? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Falatório Mental. Eu sou Ana Paula, psicóloga clínica comportamental, e aqui é um espaço para reflexões sobre o comportamento humano, as dores e as delícias da vida em vídeos de mais de 1 minuto e meio. Quem nunca chegou ao final do dia extremamente cansado e se perguntando até mesmo de onde é que vinha aquele cansaço? Porque você sabe que você já viveu dias muito mais intensos e que aquele não foi um desses dias, mas que esse cansaço bate e que você se sente extremamente exausta. Pois é que pensar cansa, e cansa muito. Mas e aí, será que dá para poder interromper esse fluxo de pensamentos tão intenso? E olha, como diria aí a famosa Odete Roitman, eu detesto ser portadora de notícias ruins, mas isso não é possível. Pensar faz parte do funcionamento natural do nosso cérebro. Mas então, é isso? A gente encerra o vídeo por aqui? Não mesmo, nesse vídeo eu vou te explicar por que, embasado em ciência, a gente não consegue parar de pensar, e também vou trazer 2 estratégias que eu mesma uso aqui para lidar com o meu falatório mental. Inclusive, já abro um parênteses aqui, que é justamente por eu pensar demais, a minha cabeça ser tão acelerada, que o canal chama Falatório Mental, porque eu tiro o que tá aqui de dentro e coloco nesse espaço aqui com vocês. Mas antes da gente continuar o vídeo, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, um comentário do que você achar e encaminhe para alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo também. Sabe aquele amigo que pensa demais também, que queria fazer com que a cabeça parasse de pensar pensamentos? Envia para ele. Seguinte, existe uma explicação neurocientífica para o fato da nossa mente não parar. Existe um conjunto de áreas cerebrais que são ativadas quando a nossa mente entra em repouso e que são desligadas quando nós estamos prestando atenção em algo, engajados em alguma tarefa. Esse conjunto de áreas cerebrais se chama rede de modo padrão. Tá, mas se eu acabei de falar que não tem como parar de pensar, como é que a mente entra nesse estado de repouso? Esse repouso é explicado justamente pela rede de modo padrão. Se não tem nada capturando a minha atenção naquele momento, a minha cabeça começa a me levar para lugares bem distantes do presente. Eu não tenho dúvida que você já deve ter tido aí a experiência de colocar a comida no prato, sentar para comer e quando você menos se dá conta, a comida já acabou e você nem notou que ela tinha acabado, você nem notou que você tinha comido aquilo tudo. Pois é, nesse momento a sua cabeça estava vagando por aí na rede de modo padrão. Mas acontece que a mente usa esse tempo livre, ou seja, esses momentos em que ela não está engajada em uma tarefa de fato, para poder solucionar potenciais problemas. É daí que vem todo o nosso cansaço. Porque se a gente começasse a pensar algo que é positivo, começasse a pensar sobre coisas que são legais, agradáveis, que nos trazem bem-estar, não faria sentido, não teria por que a gente experimentar esse cansaço tão grande quando a gente passa por um dia de pensamentos intensos, né? Então é nesse momento que a nossa cabeça começa a nos levar para aquele erro que a gente cometeu e que começa a voltar na nossa cabeça num loop infinito, que a gente começa a pensar nas mensagens infinitas que a gente tem para responder, pensar no que a gente vai fazer daqui a 1, 2 horas, a pensar naquela conversa difícil que a gente teve com o parceiro, que ficou bem mal resolvido aquilo. Esses pensamentos, eles não são aleatórios, eles vêm da nossa vida, daquilo que a gente está experimentando e principalmente de coisas desafiadoras. Porque olha, mais uma vez, sendo aqui a pessoa que traz notícias ruins, a nossa cabeça não foi feita para deixar a gente feliz. Ela foi feita para resolver problema e para prever possíveis ameaças e para manter a gente vivo. Só que nessa de prever ameaças e de lidar com problemas, a gente entra nesse modo de ruminar e só pensar e rever um pensamento 1 milhão de vezes. Isso é a ruminação. Quando você se cola num pensamento e ele parece que não sai da sua cabeça. Quanto mais você tenta não pensar naquilo, mais você pensa naquilo. Então você rumina aquele pensamento, volta nele infinitas vezes.
E é por isso que essa habilidade de pensar é uma conquista muito grande para o ser humano em relação às outras espécies, né? Por exemplo, outros mamíferos, gatinho, cachorro, que não tem essa habilidade de pensar sobre o que ainda não aconteceu, desenvolvida. Mas, apesar de ser uma conquista significativa, ela vem com um custo muito alto, e esse é um custo emocional. Agora que a gente já entendeu que não tem como parar de pensar, que isso faz parte do funcionamento natural do nosso cérebro, o que é que dá para fazer então? Como é que a gente ameniza essa sobrecarga? Antes de falar sobre as estratégias que eu disse que ia trazer para vocês, é importante mencionar sobre o nosso estilo de vida hoje. E é um estilo de vida que intensifica a atividade nessa rede de modo padrão do nosso cérebro. Então nós estamos hiperconectados, hiperestimulados. Isso sobrecarrega essa área. Não tem espaço para o tédio, não tem espaço para o repouso. Então quando a gente fala no exemplo que muitas vezes a gente senta para comer e nem vê a comida acabando, muitas vezes a gente tá ali assistindo alguma coisa, mexendo no Instagram, no TikTok, assistindo algo enquanto come. Então a gente não tá presente, a gente tá o tempo inteiro se distraindo. Então estar atento pro quanto de tela a gente consome é muito importante. E aqui eu entendo, gente, que é um grande desafio. É muito difícil mesmo, ainda mais se você é uma pessoa que trabalha com tela, se é uma pessoa que trabalha em home office. E hoje em dia é uma distração muito rápida, é algo que é muito fácil. A gente saca o telefone assim em segundos e é um movimento muito simples. Então, para a gente ficar ali preso horas e horas sem que a gente perceba, é muito fácil. Mas a primeira coisa para poder mudar um comportamento é notar que ele acontece. Sem mais delongas, vamos lá para as estratégias. E para a primeira, você vai precisar de papel e caneta. Você vai separar um momento do seu dia para tirar o que está na sua cabeça e botar no papel. E por que isso faz diferença? Por que não é igual continuar pensando aleatoriamente enquanto você faz outras tarefas do seu dia? É justamente por isso. Porque enquanto você rumina, pensa e tenta resolver aquele problema, enquanto você está fazendo outras coisas, seja trabalhando, seja estudando, seja cuidando de qualquer outra demanda da sua vida, você não está presente no que você está fazendo naquele momento e o seu problema muitas vezes não está sendo solucionado. Então eu te sugiro, separa um momento, talvez ali no final do dia, um momento que você tenha que é mais tranquilo na sua rotina, senta com papel e caneta e coloca tudo que está na sua cabeça no papel. Não precisa ser organizado, não precisa fazer sentido, até porque ali pode ser inclusive um momento de intimidade, um momento em que você se encontra consigo mesmo para poder resolver aí seus BO. E ali vai ser um momento de foco e de presença. E você vai colocar tudo que está te incomodando naquele papel. Então, se existe um problema que precisa ser resolvido, esse é o momento que você vai marcar esse date consigo mesmo para falar, olha, agora a gente vai pensar sobre isso. A gente vai pensar intencionalmente sobre isso. A gente vai convidar esse pensamento para vir agora e olhar para ele com mais cuidado, olhar para o que está acontecendo e não ser atropelado por esse pensamento toda hora ao longo desse dia. E aqui, gente, novamente, não é uma estratégia para parar de pensar. O fato de você colocar essa estratégia que eu estou te sugerindo em prática não significa que você não vai pensar nisso nunca mais. Mas é um movimento diferente, é um movimento de presença e de conexão com aquilo. Então você está sentando intencionalmente, separando o momento intencionalmente para poder lidar com aquela situação. E isso faz muita diferença. Então pode até ser sim que depois você pense sobre isso ao longo do seu dia, que esse pensamento venha de novo, mas vai vir outro pensamento junto. Não, já resolvi, beleza. Tá? Eu tô pensando sobre isso, mas eu já resolvi, já tenho a minha escolha, por exemplo. Já a segunda estratégia, você não precisa de material nenhum. Você vai usar algo que tá com você o tempo inteiro, a sua respiração. E aqui eu não vou te convidar a fazer uma meditação de 10 minutos para você sentar
em posição de perninha cruzada para poder fazer uma meditação. Isso aí é assunto para outro vídeo, não vamos trazer isso para cá agora. Mas eu vou te convidar a fazer uma respiração consciente. Então, durante o seu dia, se você notar que está ali sendo fisgado por vários pensamentos, eu te sugiro a parar e respirar conscientemente, prestando atenção no ar que entra e no ar que sai. Vamos fazer junto aqui agora? Então, para isso, eu vou te pedir aí para só prestar atenção no movimento da sua respiração. Você não precisa se sentar de uma maneira específica, você não precisa se deitar. Eu só quero que você volte a sua atenção para a sua respiração. Então, se você se sentir confortável, coloca as duas mãos no peito e agora você vai inspirar puxando o ar pelo nariz. E expirar pela boca. Vamos de novo? Eu falei uma respiração consciente, mas eu acho que duas vai ser importante para o treino. Inspira pelo nariz e expira pela boca. E talvez você esteja se perguntando aí, será que uma respiração consciente vai fazer diferença? E faz. Por quê? Não tem como a gente respirar no passado ou no futuro. A gente só respira no presente. Então, se a nossa mente, com a rede de modo padrão ativa, está nos levando para direções bem diferentes do presente, a nossa respiração nos ancora. E tem um outro ponto também da respiração consciente. Quando você presta atenção no movimento do seu corpo, ao inspirar e ao expirar, de maneira presente e lenta, não é acelerada, você manda uma mensagem para o seu organismo de que o lugar em que você está é seguro. Uma mensagem que é extremamente importante, considerando que a nossa mente foi feita para prever possíveis obstáculos, possíveis ameaças e estar sempre ali resolvendo problemas. Então é isso, pessoal. Como vocês viram, não existe fórmula mágica para isso, mas existem sim essas e outras estratégias que são muito eficazes para ajudar a gente a lidar com essa sobrecarga, com esses pensamentos que parecem ser tão pesados e que nos trazem, inclusive, consequências físicas. Não é à toa que eu trouxe aqui para vocês essa questão do cansaço depois de um dia de muito pensar. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, um comentário e enviar esse vídeo para quem pode se beneficiar desse conteúdo também. Te vejo no próximo vídeo.